honra recebê-los aqui na Unicamp, em Barão Geraldo. Nos dias que correm, qualquer evento na universidade pública hoje é um gesto de resistência épico e de guerrilha. Nós estamos num movimento de resistência. E queria agradecer em particular e deixar claro que o grupo que preparou isso, a Ana Carolina, que acabou de falar, a Gabriela, o Ricardo, o Eduardo, a Maria Emília e a Isabela, esqueci de alguém? Não. Todo o esforço que está ocorrendo aqui é deles. Eu entrei exatamente como Pilatos no credo, eu entrei como alguém que oferece o nome e fiz a função importante, não, acho que eu não citei o Plínio, não, eu entrei apenas para oferecer o espaço, a institucionalidade, o título, o cargo, fazendo aquilo que se espera de um professor, que é não atrapalhar a iniciativa das pessoas. Foram essas pessoas que fizeram, levaram adiante, constituíram o LEA, constituíram esse encontro, trabalharam com a falta de verbas. Estamos num encontro cujo subtítulo é Gambiarra. Estamos todo baseado nesse espírito despojado da gambiarra. E, em particular, eu queria lembrar de um processo, não é propriamente uma palestra sobre um tema, eu adoraria falar especificamente sobre o meu tema, crônica no Vale do México do século XVI, porém, eu vou fazer algo um pouquinho mais geral do que isso. Em primeiro lugar, eu considero que houve uma primeira geração de americanistas que era formada de pessoas que não tiveram formação em América. Em geral, no Brasil, vou dar o exemplo da minha própria orientadora, Janice Teodoro da Silva, da USP, a quem eu tenho uma gratidão enorme, a quem tem uma gratidão enorme por tudo que fez e pelo quanto me ensinou, que me apresentou todos os autores que depois marcariam a minha formação. Foi com ela que eu conheci praticamente todos os autores que eu uso até hoje. A Janice era, como quase todos os professores de América, não contando algumas excentricidades anteriores, quase todos os professores de América, como era o caso da Maria Lígia e da Maria Helena, também professores de Brasil, que em determinado momento se inclinaram à América. Janice fez um mestrado sobre política potiguar na República Velha, fez um doutorado sobre planejamento colonial de São Paulo, planejamento urbano, e finalmente, apenas a partir daí da livre docência, ao publicar América Barroca para o evento de 1992, dos 500 anos do acontecimento de Colombo, apenas a partir daí, Janice é exclusivamente de América colonial. E ainda assim, América Barroca tem capítulos sobre Padre Vieira e tem capítulos sobre algo que seria Brasil colônia. Essa primeira geração pioneira, muito criativa, ela existiu na USP, como eu já citei, Maria Helena, Maria Lígia em Independente, Janice em Colônia, e aqui na Unicamp, quando eu entrei, um pouco ao final do Paleolítico, encontrei aqui um outro membro dessa geração, representando um outro tipo de pesquisa, que era o professor Héctor Hernán Bruy, que na Unicamp foi o único professor de América durante quase 2 décadas. Bruy era um pesquisador de América independente, que depois, a partir da livre docência, ao pesquisar Las Casas e produzir o livro sobre a simulação sobre o projeto colonial de Las Casas e o conceito de melação que ele introduz no livro, passou a se dedicar também à América colonial. O professor Bruy era muito amado e muito temido. Quem o conhece sabe que ele tinha essa delicadeza mapuche misturado com a delicadeza chilena, né, tirando o Eduardo. Todos os outros chilenos são muito diferentes do Eduardo, talvez os membros de uma ex-capitania colonial e não vice-reino, e o professor Bruy costumava dar interpretações e interferências nos encontros, dizendo: seu trabalho é uma porcaria, né? Acho um lixo tudo que a senhora produz, essas coisas que causava no Bruy sempre que ele entrava um frisson na sala. O professor Bruy era muito autêntico, muito dedicado tudo, faleceu precocemente assim que se aposentou,
fez uma falta enorme e eu entrei no seu último ano. Ele representava um outro tipo que existe aqui, que tem muitos e muitos representantes no Brasil, que eram especialistas latino-americanos dos seus países, que ao chegar aqui faziam o que fez o professor Michael Hall. Por ser norte-americano, passou a dar história dos Estados Unidos. Sobre por ser chileno, passou a dar história da América. Então essa eu chamaria de primeira geração, uma geração fundacional, uma geração que estava descobrindo caminhos e começava a falar para os estudantes brasileiros de textos, como, por exemplo, o clássico de Robert Ricard, da década de 30, pesquisa da década de 20, mas publicado na década de 30, A Conquista Espiritual da América, que nós nunca tínhamos ouvido falar antes, apesar de ser um livro que já tinha 60 anos de publicação. Tamanho era o estado da nossa penúria bibliográfica na ocasião. Para vocês terem uma ideia, sinal claro de que faltava bibliografia, manuais gerais, bons manuais como Haupening Dong, por exemplo, e maus manuais, também eram, como Vicente Tapajós, também eram utilizados como fonte de América. No primeiro concurso que eu fiz, havia um candidato que inclusive utilizava um livro jornalístico, que foi publicado em 1971, que é As Veias Abertas da América Latina. Esse era um sinal de penúria bibliográfica. Praticamente não tínhamos pesquisa na área, e a área de América era uma área absolutamente exótica. Curiosamente, num momento, década de 70 e 80, que a latinidade era bastante desejada pelos alunos, que todos os diretórios gostavam da ideia de Soy Loco por Ti América, de Violeta Parra, de pôster de Che Guevara e de uma leitura de uma América como contraposição ao Irmão do Norte. Efeito de uma geração, tirando a Unicamp com o professor Michael Hall e logo em seguida por uma outra professora que também pesquisava racismo, a USP, por exemplo, não tinha história dos Estados Unidos. A Unicamp tinha precocemente, graças à figura do professor Michael, a USP não tinha, a não ser a professora Fernanda Packer-Wright, que trabalhava, a última aluna acho que do Sérgio Buarque ainda a exercer pesquisa e ensino na USP, e que eu conheci bem tardiamente. Esse período eu chamo de primeira geração. A América era América independente, praticamente, não havia projetos sobre a América colonial, e havia esses nomes pioneiros quando não havia uma ANPLAC. E na AMPU, às vezes, esses gatos pingados se reuniam na década de 80 numa mesa, bastante neto. Quando nós falamos dessa pré-história, existe de alguma forma uma relação com a busca de uma identidade latino-americana independente, cuja relação política está na resistência ao imperialismo norte-americano, a denúncia das contradições sociais da América, e no campo da escrita se identifica com uma obra da década de 60, que é o Realismo Mágico de Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão, que recentemente fez 50 anos, 100 anos de solidão era um modelo, e um modelo bastante forte para pensar uma América impossível de explicar pelo ponto de vista racional, com uma narrativa que agradava muito a europeus em particular, haja vista o sucesso de Gabriel Garcia Marques na Europa. Nós vamos voltar a esse tema. Essa primeira geração, professor Bruy, professor Janice, entre outros nomes, naturalmente eu estou centrando aqui, esta primeira geração admitiu uma segunda geração, já de alunos que, no início da pós, se orientavam para a América e não eram mais trânsfugas de Brasil colônia. Lembro que quando nós fazemos congressos de americanistas, como tivemos há 10 anos em Sevilha, a professora Tereza estava comigo na mesa em Sevilha, éramos um grupo de brasileiros e alguns colombianos, todos que estavam ali lembravam que fora do Brasil, Brasil é América também. Quando a gente sai do Brasil, nos tornamos América. No Brasil não somos América, porque temos uma área específica. Essa segunda geração eu vou me incluir nela, porque fui o primeiro aluno de América da professora Janice Teodoro. E queria sempre dizer uma coisa para que vocês pensem no que os americanos chamam de serendipity, de acaso. Eu vim para a Janice com um projeto de pesquisa de teatro jesuítico colonial no Brasil, bastante estruturado e bastante avançado.
A Janice olhou o projeto, disse que gostou, mas disse: há mais bolsas para México, porque a FAPESP está priorizando formação de especialistas em América colonial. No minuto seguinte, eu era um mexicanista. Ou seja, foi a bolsa que me trouxe para a América, foi o puro interesse de ter como sobreviver em São Paulo que me trouxe. Se houvesse bolsas para estudar Índia, se houvesse bolsas para as Filipinas, e hoje eu estaria num feliz congresso de história filipina nesse momento. Ou seja, eu fui atrás da minha convicção absoluta com isso. E acabei fazendo um estudo sobre a comparação Brasil e México, e eu seria essa geração intermediária, que não é mais a geração de brasilianistas ou de especialistas em Brasil, mas já focado em América. E já com uma novidade que se tornaria regra, de passar um tempo estudando no México. Isso se tornaria uma regra depois, coisa que não havia. Quando eu conheci aos pesquisadores, como o professor Bruy, conhecia muito bem seu país natal. Ele nunca tinha ido naquela ocasião ao México, assim como a Janice estava indo a primeira vez. Isso era típico de uma transição nesse momento. A grande mudança é que essa geração, influenciada no meu caso pela Janice, descobriu a crônica. E para a crônica descobriu novas necessidades. A Universidade Brasileira não formava naquela época, e provavelmente continua não formando, especialistas em paleografia. A paleografia continua sendo uma falha. Eu tive que aprender com um professor muito competente e fascista, que era o professor Romain Blanco, que dava uma aula de 2 horas, 1h30 ele defendia franco a tortura de comunistas e a prisão do mundo comunista. Naquela época ele era exótico. Hoje, infelizmente, ele estaria mais à vontade. Mas naquela época ele era exótico. E ele dava meia hora de aula de paleografia brilhante, depois voltava a advertir dos riscos do comunismo na nossa pesquisa. Bem, naquela época o aprendizado de paleografia, eu conto aos meus alunos, a primeira semana no Arquivo Nacional da General de la Nación no México, foi tomado por lágrimas. Eu choro muito pouco, choro muito raramente, mas ao chegar com uma bolsa e olhando os textos e não conseguindo ler uma linha, eu chorei, eu pensei, acabou, não vou conseguir, não tenho o que fazer aqui. Depois comecei a ler tábuas de paleografia, comecei a fazer cursos, e esta é uma necessidade que foi bastante superada hoje. Hoje, muitos especialistas em América são também bons paleógrafos em cursiva isabelina, cursiva manuelina, em escrita notarial aqui da América. Esta outra geração passou a frequentar arquivos com o desafio da paleografia, mas passou também, e muito importante, a identificar a crônica como uma solução por estarmos a mais de 10 horas de voo dos nossos arquivos. Estudar as obras de Pedro Mártir de Angleria, estudar as cartas de Colombo editadas por seu filho e por Las Casas, estudar os grandes nomes da crônica, Mendieta, estudar Sahagún, estudar Duran, estudar os nomes da crônica franciscana, dominicana, estudar os nomes das crônicas chamadas mestiças, Fernando de Alva e Schlichostil, ou estudar Guamán Poma de Ayala, Nova Crônica e Bom Governo, que tem o agravante das imagens, passou a ser uma solução, porque essas crônicas nós podíamos ter no Brasil. Essas crônicas foram republicadas a partir de 1992, no esforço do 5º centenário, e nós tínhamos acesso a essa bibliografia, especialmente do Fundo de Cultura, através da Livraria Azteca, do lado da PUC de São Paulo. Lá o Chiquinho nos apresentava para os últimos lançamentos da Fundo de Cultura ou de outras editoriais de América Latina. Assim, a crônica se tornou uma boa solução, porque ela representava uma fonte pouco trabalhada no Brasil e, ao mesmo tempo, representava uma possibilidade de interagir com a tradição da escola da nova história ao introduzir a antropologia na maneira de fazer América. Esse era o recorte que nós vamos voltar. Eu diria que a partir dessa geração, do qual eu seria um representante entre muitos, outros grandes nomes da pesquisa podiam ser citados aqui exaustivamente, existe uma terceira e quarta geração que está em parte presente hoje aqui, o professor Luiz Estevam, o professor Andres, todos que passaram pela Unicamp ou pela USP.
Essa terceira e quarta geração que eu vou tomar no contexto, que são professores que têm mais de 30 anos, né? A minha geração teria mais de 50, a geração do Bruy teria hoje mais de 70. Essa geração passou a ser inteiramente formada em novos desafios, inteiramente profissionalizada, inteiramente distinta de uma iniciativa tateante, porque já pegou uma Amplac funcionando, já pegou mesas na Ampu, deixaram de se sentir estranhos no ninho, passaram a ir ao México mais vezes em poucos anos do que eu a vida inteira, passaram a ficar temporadas no México. Hoje é comum um aluno, ou pelo menos era, comum um aluno de iniciação científica achar que precisa ir ao México. Isso não era comum. Essa geração passou a ter muito mais fluência em espanhol e, além da crônica, passou a trabalhar novas fontes, em vários sentidos, fontes documentais. Passaram a ter o que era esporádico. Eu fui a pessoa que trouxe pela primeira vez, eu e a Janice, Grunzinski ao Brasil. Grunzinski depois passou a vir regularmente ao Brasil. Passaram a ter contato com os pesquisadores dos Estados Unidos de origem latina, como professores Cañizares Esguerra, passaram a ter contato com os produtores de sentido, como Rolando Adorno, por exemplo, que nos congressos de americanistas em Sevilha, Cracóvia, Bratislava, Viena, Quito, o que eu estou esquecendo? Quais foram os outros? Passaram a ter esse contato com outros pesquisadores, passaram a trazer esses pesquisadores e já surgiram numa época que praticamente todas as faculdades e universidades públicas já tinham América 1, 2 e várias tinham 3, distribuindo entre colônia independente e contemporânea, ou às vezes Estados Unidos, colônia independente, às vezes pré-hispânica, como a USP pioneiramente teve. Na Unicamp nós nunca tivemos uma América de colônia. Eu é que introduzi o estudo pré-colombiano, desculpe, nunca tivemos um pré-colombiano, e passaram a ter também nessa geração, que eu vou chamar de terceira e quarta, indigenistas ou especialistas no mundo indígena, como, por exemplo, o professor Eduardo Natalino dos Santos, professora Márcia Arcuri e outros, que também estão com um livro importante. Pessoas que passaram a trabalhar temas, e fui a muitas bancas em temas específicos, que, como eu dizia, nas bancas, no Museu de Arqueologia da USP, aqui ou em outras faculdades, poderiam ser defendidos nas universidades do México, por exemplo, ou nas universidades latino-americanas. Por exemplo, comércio de jade. O comércio de jade, de jadeíta, na Mesoamérica, é sinal de um tema, de uma pesquisa, que mostra uma evolução de uma geração que não está mais dizendo nice to meet you, não está mais apresentando Mesoamérica, conceito de Kirchner de 1940, mas está dizendo há um comércio de jade. Esse comércio de jade tem uma simbologia. As plumas de Quetzal constituem redes de sociabilidade através dos postecas, dos comerciantes da Mesoamérica. Os postecas não discutem mais, como foi discutido na geração anterior, como no livro da Paz e Terra, Conceito e Modo de Produção, no qual o capítulo final perguntava se o modo de produção asteca seria o modo de produção comercial ou asiático transformado. Não pensamos mais a América por modelos exclusivamente europeus, mas passamos a pensar a América arqueológica, indigenista, e uma América por uma realidade não apenas a partir da leitura feita nos grandes centros culturais aqui e urbanos. Essa terceira e quarta geração é muito produtiva. Aliás, todos os jovens historiadores hoje são muito produtivos, pressionados por concursos e pela questão do currículo Lattes, entram nessa fase publique ou pereça, e hoje, desde a iniciação científica até o fim do mestrado, os alunos têm um currículo quase sempre já melhor do que o nosso. Quase sempre com muita publicação e indo a todos os eventos. Batizado, quermesse, qualquer evento que eles possam estar publicando, fazendo coisas. Não? A mudança que essa geração sofre é uma injustiça. Uma injustiça sempre necessário denunciar. Eu fui uma geração onde pouca gente se interessava e as bolsas sobravam.
Quando eu entrei na USP, a coordenadora passava de sala em sala perguntando se, pelo amor de Deus, alguém queria uma bolsa. E um dizia, não, mas eu já tenho, mas essa é melhor. Não, vou ficar com essa. Era assim, nós éramos blasé, porque o dinheiro sobrava naquela ocasião. Hoje, as bolsas estão um pouco mais escassas. Conseguir uma bolsa é um ato hoje bem mais difícil. É uma injustiça porque justamente a geração mais bem preparada da pesquisa, mais dedicada, mais entusiasmada com a América, mais profissional, encontra a menor capacidade de obter financiamento público para uma área que, sendo a América colonial totalmente alheia aos interesses do mercado, praticamente não tem outra fonte de financiamento. Nós não temos nenhum diálogo com o mercado, ninguém se interessa pelos postecas, o comércio de Jade não vende nada, como livro. A noção de terraços culturais nos Andes, que John Murray inaugurou, e nós continuamos, não são de interesse do mercado. Logo, essa geração mais arquivística, mais voltada ao desenvolvimento de línguas, marcada de novo pela antropologia, especialmente da nova história, essa geração começou a trabalhar em meio a uma escassez do retraimento do Estado, em alguns casos, como o caso trágico, terrível e sempre necessário denunciar, de um colapso absoluto, como é o caso da UERJ no Rio de Janeiro, um crime que está sendo cometido contra o patrimônio deste país. A UERJ é notável em vários campos, está hoje quase que dizendo, olha o risco que existe nesse momento. E, de alguma forma, eu vou tomar uma fala, já que entrou aqui o professor José Alves, de alguma forma eu vou tomar uma fala que ele fez numa AMPU regional, uma AMPU que nós fizemos aqui na Unicamp, em que o professor José, na sua apresentação, definia que tudo do século XVI ao XVIII era em torno do conceito de alteridade. O conceito que nós utilizamos mediante autores como antropólogos, via México, e conceito que nós utilizamos de historiadores como Hartog, o Espelho de Heródoto, conceito que nós utilizamos via Montaigne, o seu famoso capítulo 31 do livro 1º dos Canibais, conceitos de alteridade, no qual o choque de compreensão do mundo europeu e de compreensão do mundo indígena entravam nessa fase, que vai originar o maior genocídio da história humana, que é a presença europeia aqui na América, dado que vocês conhecem dos livros de demografia. Citando o professor José Alves naquela ocasião, tudo até o 18 é alteridade, tudo a partir do 19 é identidade. A partir do 19 buscamos o que nos torna latino-americanos, o que nos torna específicos, como construir estados-nação, como constituir através de textos, como, por exemplo, Facundo, Civilização e Barbárie, como constituir através de textos, no Brasil, talvez, Os Sertões, de Euclides da Cunha, como constituir uma identidade nacional. O esforço dos IHGBs na América e seus correlatos, e assim por diante. O recurso da alteridade típico da colônia dá origem ao recurso da identidade. E é claro que a gente poderia fazer um matiz nessa ideia tão boa, e pensar, por exemplo, que em pleno século XIX, só para dar um exemplo, Yucatán não pertence ao México. Em pleno século XIX, em meio à guerra de castas, a imensa península de Yucatán não tem diálogo, não manda impostos e não está inserida na ordem jurídica da Cidade do México. Yucatán é quase que um estado independente, que após a guerra de castas vai ser incorporado ao espaço nacional mexicano. No fim do século XIX, áreas imensas de São Paulo estão registradas no mapa, 19, período da expansão do café, como áreas desconhecidas indígenas. No início do século XX, Rondon está descobrindo o que existe ao norte do Mato Grosso. Então, quando a gente fala que na colônia existe alteridade, em muitos setores essa alteridade vai se estender ao longo do 19 e do 20. E a identidade continua sendo uma questão que tanto na América Hispânica como na portuguesa continua sendo debatida. No 19, no caso do Brasil, o sempre conhecido e citado Raízes do Brasil, de 36, Casagrande Senzala, de 33, e os livros de Caio Prado, especialmente a partir de 42. O grande desafio
está na busca de uma identidade que a gente pode ter a ousadia de criticar no texto que Gabriel Garcia Marques utilizou para receber o Prêmio Nobel. Ao ser contemplado pela Academia de Estocolmo como Prêmio de Literatura, Gabriel Garcia Marques fez um discurso, vestindo uma camisa goiabeira e falando em espanhol. Ele fez um discurso dizendo que a Europa não tinha condições de cobrar da América avanço, paz, civilização e ordem, porque a Europa já havia sido violenta. Então ele dá uma lista muito bem elaborada de violências na época das guerras de religião do século XVI, da Guerra dos 30 anos no século XVII. E essa lista mostra como a Europa, barbaricamente, havia destruído comunidades inteiras e se comportado numa barbárie, e por isso a Europa, hoje tranquila e pacificada, não poderia exigir da América uma referência de civilização ou uma referência de harmonia civilizacional. Acho péssima ideia, porque significa, na voz de um homem tão inteligente e brilhante literariamente, como Gabo, já falecido, que nós somos uma pré-Europa. Devemos ter paciência com a América, porque um dia ela será como a Europa. Devemos ter tranquilidade com a América, porque se hoje somos agitados, hoje temos perturbações na Venezuela e outros lugares, é porque ainda não chegamos a essa etapa superior da civilização, que seria a Europa. Bem, acho que Gabriel Garcia Marques é um gênio literário, mas ele nunca fez um curso conosco de História da América. E o primeiro, olha a nossa pretensão, né? O que falta em Gabriel Garcia Marques é ter feito a minha disciplina, adoro essa pretensão. Em primeiro lugar, pensar fora do esquadro Europa. Pensar fora da necessidade de inserir a América dentro do esquadro europeu. Parar de pensar a civilização de forma etnocêntrica. Falta talvez uma leitura de estudos pós-coloniais mínima, que possa pensar que existe uma lógica e uma narrativa que não necessariamente passa pela Europa. Pensar fora do quadro nacionalista, lembrando que nacionalismo é um fenômeno europeu do fim do XVIII e durante todo o XIX, que nacionalismo nos atinge de forma muito forte, e pensar a América colonial a partir do esforço nacional é particularmente ingrato, à medida em que não há Estado-nação, com certeza, na colônia, e alguns poderiam duvidar que exista Estado-nação muito tempo depois da colônia. Lembrando de um detalhe da primeira independência na América, que é a do Paraguai, América Hispânica, desculpe, que é a do Paraguai em 1811, quando as tropas de Buenos Aires são recebidas pelo país, que está em feriado hoje por ser a Assunção de Nossa Senhora, padroeira de sua capital, que foram recebidas a bala, porque para os paraguaios as tropas de Buenos Aires eram tão estrangeiras quanto as tropas hispânicas. O projeto unificador de Buenos Aires não ia ao encontro do desejo da elite crioula de Assunção. No trabalho de Nathan Vastel sobre o retorno dos ancestrais, trabalho brilhante, em que ele faz uma história retroativa sobre os índios urus. Lembrem que, ao começar no século XX ir até o XVI, ele demonstra também no seu livro que os índios urus recebiam aos incas com tanta estranheza quanto recebiam aos espanhóis. Para os urus da Bolívia, oprimidos pela incaicização dos Andes, processo que o Império dos Quatro Cantos levava adiante, havia um enfrentamento da sua realidade local contra uma realidade centralizadora de Cusco e depois de Lima. Pensar a realidade a partir do nacional, ou incorporar discursos como a Federação Mexica como expressão asteca e o Império dos Quatro Cantos como expressão inca, é incorporar falas antigas, falas que têm sucesso, cooptar os outros povos indígenas, esquecer a diversidade do mosaico da América, passar por cima de realidades locais. Em trabalhos pioneiros de economia, contidos, por exemplo, na enciclopédia da Unesco, sobre a economia da América, nós temos uma reflexão sobre o comércio intracolonial e sobre as feiras, bastante avançada,
que demonstram um contato local bem mais forte do que nós supunhamos, do contrato baseado exclusivamente pelo sistema colonial, pelo sistema de frotas que vigorou por 150 anos, pelo exclusivo metropolitano do Porto de Cádiz, Sevilha e assim por diante. No Brasil, como a massa crítica de América colonial é muito menor do que na América, obviamente, nós estamos discutindo novidades na década de 90, que na América hispânica tem mais de 50 anos. Por exemplo, quando discutimos o que hoje se convencionou chamar de choque entre Grupo do Rio de Janeiro, Fragoso, Bicalho, Gouveia, contra o Grupo de São Paulo, Fernando Novaes, Laura de Melo Souza e outros, com ramificações na Europa, Espanha do lado do Grupo do Rio e outros do lado do Grupo de São Paulo, grupos que se encontraram num território neutro, Paraty, para discutir os termos da rendição um ao outro, um que fala em antigo sistema colonial e ênfase no escravismo e centralização do sistema, Fernando com a sua obra Brasil e Portugal na crise do antigo sistema colonial, e seus alunos e pesquisadores, dois dos quais nossos queridos professores e amigas, como a professora Leila Mesal Grande e a professora Silvia Lara, duas alunas do Fernando. Esse grupo enfatiza a centralidade do sistema. E o Grupo do Rio de Janeiro, enfatizando a sociedade polissinodal, baseada em relações pessoais, preferindo a expressão antigo regime nos trópicos. Este, creiam, ó senhoras e ó senhores, é o único grande debate historiográfico sobre colônia que nós temos hoje. Sucedeu a debates como seriam as capitanias hereditárias feudais, né? O Brasil foi descoberto por acaso, esses grandes debates que movimentaram o Instituto Histórico e Geográfico, fundado na Regência, hoje está reduzido ao grande debate sobre houve ou não um sistema colonial, ele foi ou não centralizador, houve ou não uma sociedade polissinodal, as relações que pioneiramente foram atacadas a partir da pesquisa do professor Charles Boxer e a partir da pesquisa do professor Lapa, aqui, primeiro de Marília, depois aqui da Unicamp. O professor Lapa, ao pesquisar no arquivo da Bahia, descobre que há mais barcos vindo de Luanda do que de Lisboa, e começa a questionar a centralização do sistema. Ora, esse debate que para nós é novo, anima Ampul, faz publicações de livros, na Argentina ele tem 60 anos pelo menos, ou 70, considerando a publicação pioneira de As Américas Nunca Foram Colônia, que é uma publicação pioneira argentina, contestando a ideia de sistema colonial. Logo, pensar fora desse sistema significa, em primeiro lugar, que ao nos abrirmos para a historiografia hispano-americana, estamos diante de um desafio, de um grupo com massa crítica muito maior. E a surpresa maior dos pesquisadores, quando se dão ao trabalho de ir aos Estados Unidos, é descobrir que lá tem grupo de pesquisa para tudo. Cada departamento norte-americano tem um grupo de pesquisa para cada coisa. E tem 3 ou 4 pessoas trabalhando com náhuatl, 3 ou 4 pessoas em cada departamento trabalhando com tarasco, com quechua e assim por diante. A massa crítica americana é gigantesca e nos traz à tona outro problema a ser debatido, que é um outro problema de origem europeia, que é o indigenismo. Como todos sabem, ao ler os textos clássicos sobre indigenismo, a obra pioneira Ave Sem Ninho, na Bolívia, dá origem no pós-Primeira Guerra a muitas obras clássicas, no qual romances escritos por crioulos, romances escritos por homens brancos, dominantemente homens brancos, ou de identidade branca, quando não totalmente brancos, passam a falar de um indígena diluído na natureza, simpático à natureza, um homem forte, de pouca comunicação, mas a verdadeira raça da América, como escreve a excelente, magnífica obra de Arguedas, Raça de Bronze. Essas obras fazem sucesso na Europa do pós-guerra, no ritmo que também na Europa está se negando a racionalidade europeia, após os horrores da guerra, e se está produzindo obras e vanguardas literárias, como, por exemplo, o dadaísmo. O dadaísmo e o surrealismo do pós-Primeira Guerra são negações da racionalidade europeia, no qual o indigenismo veio bem a calhar. O Azipungo, de Casa no Equador, leitura escolar no Equador, e aqui análise como romance indigenista, e O Mundo és Anti-Arreno, do Ciro Alegria.
Essas obras que mostram o indígena capaz de ler o caminho da cobra, um indígena que vai buscar ajuda para a mulher, de repente olha para o monte, minha mulher morreu, e volta. Esse indígena diluído na natureza, esse indígena totalmente lido por um branco, elas vão buscar um essencialismo na América que está contido, ora na busca do sertão, ora na recusa do sertão, na obra do Facundo, Civilização e Barbárie do Sarmiento, ora na busca do sertão na obra do Euclides, como o verdadeiro Brasil, o Brasil do século XVII. Essa tendência existe até hoje no cinema e na literatura. O verdadeiro Brasil estaria longe dos grandes centros. O verdadeiro Brasil estaria longe dessa identidade urbana europeizada, estaria nas tribos indígenas, estaria nos outros lugares. Eu quero sempre lembrar, pelo poder vivificador, da crítica do movimento Macondo a essa visão. O movimento literário Macondo se insurge contra a aldeia mítica de 100 anos de solidão, dizendo: o aldeão colombiano, o aldeão que procura uma armadura colonial enterrada, o aldeão da família Buendia, ele não é a única América. A América também está contida no imigrante alemão que vem para a América. A América está contida no pachuco, para usar uma linguagem do Otávio Paz. A América está contida também no refugiado de Cuba na Flórida. A América está contida numa realidade muito mais ampla, que autores que não tinham identidade com essa narrativa, como por exemplo o já citado Otávio Paz, traziam muito à tona. E o movimento Macondo, ao invés de produzir aldeias míticas onde as pessoas levitam quando são bonitas, ou se admiram de magias como o imã e o gelo, produz livros com o título, que como eu comento muito na Unicamp, é difícil botar na bibliografia por causa do título. Um dos livros, Técnicas de Masturbação entre Batman e Robin. É um livro difícil para ir para a bibliografia. Você tem que andar com ele pela sala. Ah, o senhor está lendo Técnicas de Masturbação? Estou, mas é para os alunos, e assim por diante. Esses livros estão falando de uma América urbana e entendendo que o cidadão de Buenos Aires, o cidadão de São Paulo, o habitante de uma comunidade de Salvador, perfeitamente urbanizado, de ideais totalmente distantes, por exemplo, do indigenismo, é tão latino-americano quanto a aldeia mítica de Macondo. Ou seja, é uma América que a Europa não gosta. A Europa gosta do realismo fantástico. É aquele argumento que eu usei esses dias na televisão, que alguém me pergunta: o senhor é contra a reforma política? Eu disse: a rigor não, mas os deputados disseram que são a favor, então eu sou contra. Porque se os deputados dizem que o distritão é bom, é porque é ruim. É uma lógica fácil de seguir, né? O presidente da Câmara Maia disse que é a favor, então é ruim. Nós temos que nos insurgir. É uma lógica boa, é um bom critério. Elejam algumas pessoas para saber. Da mesma forma, se a Europa gostou de 100 anos de solidão, se a Europa gostou de Concerto Barroco, se a Europa de Carpentier, se a Europa gostou desses textos, é sinal de que essa América corresponde a uma identidade europeia muito definida. É a América para exportação, que funciona, ela não é ruim, e é uma parte dessa América. Superar esses essencialismos que vão buscar a verdadeira América, perdida em Oaxaca ou nas florestas de Oaxaca, no México, perdida numa aldeia na greve bananeira da Colômbia, ou no sertão, através da figura do sertanejo, seja ele um messiânico como Canudos, seja ele no movimento como Contestado, é entender que a América só pode existir onde, de fato, a Europa entenda que a América existe, e não onde nós possamos localizá-la. Num texto clássico, o grande Otávio Paz escreve que quando eu falo das coisas da América, eu incluo tudo. O comerciante, o padre trapaceiro, o padre sedutor de moças, o indígena, o borracho. Ele vai dar uma lista de 2 páginas, que a América é tudo isso, inclusive. Então há uma descoberta do novo mundo, a partir dessa 4ª geração, que eu queria indicar do alto de uma tranquila experiência de quase 30 anos na área, que vai incluir o seguinte:
Ao trabalhar com categorias criadas pela Europa, como vice-reino, capitanias, América ou Índio, todas categorias europeias. Ao trabalhar com essas categorias, eu tenho que ter presente que essas categorias são instituídas pela Europa e nem por isso elas são falsas. Apenas são categorias instituídas pela Europa. E que eu tenho que reconhecer que eu, sendo descendente de quem eu for, estou muito mais próximo da compreensão da historiografia europeia do que da mentalidade indígena ou qualquer outra mentalidade. Ao trabalhar com categorias étnicas, como, por exemplo, identidade indígena, eu tenho que ter um cuidado para saber se isso também não corresponde a uma instituição europeia e etnocêntrica. Mais do que nunca, nós temos que enfrentar o desafio que a América existe dentro de um contexto que às vezes é chamado de Cuenca do Pacífico, às vezes é chamado de mundo atlântico, mas que a mangueira, árvore típica da Índia, é trazida pelos jesuítas para Angola, e de Angola ela vem para o litoral brasileiro, e se torna tão adaptada ao litoral brasileiro que hoje a manga parece nativa do Brasil, que a jaca trazida da Indonésia, atravessa o oceano através dos comerciantes, chega ao Brasil de tal forma que está presente na Mata Atlântica brasileira. Que a laca, produzida na China e no Japão, através do galeão das Filipinas, chega a Salvador, produzindo influências chinesas no barroco colonial. Que trabalhadores chineses do século XVIII vêm para o Rio de Janeiro plantar chá e introduzem no Rio de Janeiro do século XVIII a lixia, que o resto do Brasil vai conhecer só no século XX. A lixia foi um fenômeno fluminense muito localizado. O chá preto, ao redor dos campos do que hoje é o Jardim Botânico, a partir de 1808, o Jardim Botânico, o chá preto foi introduzido por chineses, trabalhadores chineses aqui na América. Que este fluxo entre Atlântico, Pacífico e Índico, ele é uma realidade da primeira economia mundo, da primeira globalização, e ele tem que ser entendido não a partir de um recorte nacionalista ou geográfico, mas de um mundo que comunica coisas, produtos, ideias, plantas e pessoas. O Grunzinski gosta muito de pensar essas pessoas que vão para lá e para cá, esses passeurs, como ele explicou no Brasil, esses tradutores de cultura. E aí, a minha parte, eu tenho em especial ênfase com os religiosos, porque em geral os religiosos têm a maior mobilidade na colônia, são os únicos que vão e vêm com certa liberdade, ao contrário da massa dos colonos, e esses religiosos acabam aprendendo línguas, trazendo coisas, e como escreveu meu amigo e pesquisador da USP, o professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura Zeron, as farmácias jesuíticas são as boticas, que foram a maior fonte de renda da Companhia de Jesus em determinado momento. Os jesuítas ganham mais dinheiro com as boticas do que com a sua fazenda da Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó inteira era fazenda jesuítica. Que eles possam, então, trazer através de pedras de bezoar da Índia, através de areias monazíticas da África e através de drogas do sertão do Pará, fazem uma comunicação de saberes médicos que se torna imediatamente mundial, se torna imediatamente internacional. Essa globalização tem que ser alvo de uma pesquisa, por mais que o meu tema seja uma experiência local. O arquivo e a paleografia, desafios descobertos na minha geração e enfrentados plenamente com competência pela terceira e quarta geração, tem que hoje fazer parte de tudo. A não ser que eu esteja enganado, praticamente não existe no Brasil a disciplina de paleografia. A não ser que eu esteja enganado, praticamente todas as faculdades enfatizam com toda naturalidade historiografia. Seria como explicar ao professor de educação física todas as regras dos jogos, sem nunca permitir que ele jogasse. Assim funciona o basquete, mas você nunca vai tocar na bola. A paleografia é um saber técnico, ciência auxiliar da história, se preferir. É um saber técnico, sem o qual o pesquisador será um repetidor de manuais. Será um repetidor de grandes livros de história. Sem a paleografia, sem a pesquisa no arquivo, necessária a paleografia com ênfase até 1750, com menos ênfase a partir daí, e a partir do século XIX é só letra feia mesmo, não é mais paleografia. E saibam,
Conselho prático, ouçam o tio, a rinite vai atacá-los. Então lembrem que máscara e óculos não são para proteger o documento, mas você, o documento que se ferre, é você que vai ser destruído por ácaros do século XVI, famintos, e querendo a vingança de Montezuma contra o pesquisador. Não se esqueçam de máscara e óculos, porque se hoje os seus pulmões são novos, lembrem, isso passa. Isso passa, não? Lembrem disso. Os arquivos e a pelografia devem se tornar instrumentos essenciais de uma pesquisa original que pare de repetir doxas e opiniões. O diálogo com pesquisadores de fora do Brasil é essencial e a internet facilita muito isso. O diálogo com grandes pesquisadores. Estabeleceu que o seu foco de pesquisa é Nova Granada, Gran-Colômbia, imediatamente, através de internet, comecem a tentar. Os jovens são bons nisso. Comecem agradando, comecem, professor, adoro o seu trabalho, soube que o senhor trabalha com isso. Aqui no Brasil todos lemos o seu trabalho. Lembrem, atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. Né? Vão seduzindo, vão dizendo, quando encontrar levem um presentinho, e é assim que funciona. Não gosto disso, sai do parquinho. Essa é a regra do parquinho. Não? E, acima de tudo, lembrem que à medida que a nossa situação econômica decai, nossa vaidade aumenta. A vaidade é uma resposta ao declínio econômico. Então, não se esqueçam de elogiar muito, e uma vez estabelecido o contato, vocês vão ter acesso a esse mundo, que é preciso dizer, na América, ele é bastante pessoal, subjetivo e emotivo. No arquivo da Bolívia, uma audiência de Charcas, a mulher deixou eu levar para o hotel documentos do século XVI, porque eu tinha cara de honesto. Esse foi o critério técnico. Enquanto que nos Estados Unidos isso daria prisão, né? Lá levem uma colher com pedras brasileiras, uma bandejinha com uma coisa brasileira, e aí vocês vão conseguir. É um horror isso, né? Mas funciona. Funciona. Acima de tudo, que há uma coisa que nós podemos aproveitar, gente. Nós não somos mainstream na ANPO. Provavelmente morreremos sem que um americanista se torne presidente da ANPO. Logo vamos aproveitar para trabalhar. Não perderemos tempo no exercício fabuloso do poder. Não poderemos abrir um encontro da ANPO com uma fala impactante. Não seremos alvo de um debate. As televisões, quando querem nos entrevistar sobre a América, é sobre UFOs e Cusco, sobre o fim do mundo e o calendário maia, né? A ponte entre Cusco e São Tomé das Letras, a ponte subterrânea, o túnel que une Cusco. As televisões só se interessam por América no anedótico, no mágico e no mais. Ninguém vai chegar... Você acha que de fato que o Quipo é uma escrita tridimensional andina, que o Quipo Camaioca é também um matemático? Não, isso nunca vai acontecer. Então vamos aproveitar o fato que não somos mainstream. Vamos aproveitar o fato que somos excluídos e fazer como toda cultura marginal, a cigana, a judaica, a homoafetiva, produzir as maiores obras de arte que a história já teve, que derivam sempre dessas culturas marginais. Então não ficaremos organizando congressos nacionais, não temos condições disso, logo vamos aproveitar que não somos esse mainstream. Abrir mão do nacionalismo não é importar outros modelos estrangeiros. Pensar a América do ponto de vista nacional é provavelmente um equívoco, e há que se contribuir muito na América, na África e na Ásia com os estudos pós-coloniais. Da minha parte, a descoberta desde o pioneiro para mim, Eduardo Said, até outros à frente, renovaram muito minha visão de América. Ao pensar dessa busca de uma identidade, muitas vezes constituídas por interações com a Europa, que, por exemplo, geógrafos franceses batizam Quito como Equador, assim como imperialistas ingleses batizam o atual Zimbábue como Rodésia. E que essa identidade da Índia é dada às vezes por ingleses, como Kipling, nascido na Índia, mas que produz um Mowgli, que vai ser tornado desenho, porque é o modelo do indiano que serve tanto para a Disney, quanto para o consumo ocidental. Um homem na Índia diluído,
com os animais. Um homem parte da natureza. Então, os estudos pós-coloniais podem nos ajudar muito para que, mesmo trabalhando com África e Ásia, são poucos citados no Brasil, eles possam fazer essa renovação teórica da América. Outro desafio enorme. Quase todos os historiadores, eu principalmente, somos analfabetos na leitura de imagens. Apesar de eu ter orientado trabalhos de leitura de imagens, como o recém-publicado livro de Vitória Fonseca, ou o trabalho da Flávia Galitati, que está disponível na nossa biblioteca, que tem um primeiro capítulo exemplar de uso de imagens em história, nós, historiadores, fomos educados para o documento escrito. A América é tomada de imagens. Numa única cena da casa do Deão de Puebla, Grunzinski, ao pensar na centaura, eu sempre digo essa palavra, não sei se existe em português, mas quando ele pensa na centorres, na centauro fêmea, e nos macacos que cheiram uma flor alucinógena, ao constatar, a partir de um outro clássico livro sobre as pinturas morais nos conventos novo-hispanos, que nós temos 300 mil metros quadrados de pintura só no Vale do México, e que isso explica por que nós temos que incluir tlacuilóquio, nessas pinturas, por que não podem ser só pintores europeus, que não há mão de obra suficiente para 300 mil metros quadrados. A partir de uma única casa do Deão de Puebla, Grunzinski produz um dos seus capítulos mais exemplares sobre a sobreposição, imbricação e o discurso da mestiçagem. A obra do Guamán Poma de Ayala é para uma vida inteira. Haja visto os excelentes textos de Mercedes Lopes Barralde e Rolena Adorno. Cada imagem que Felipe Guamán Poma de Ayala faz na carta ao rei da Espanha dá uma tese. Mas para isso nós precisamos ser alfabetizados na imagem. Capelas de arte chamada indocristiana, como na região ao redor de Puebla, com anjos, com asas em forma de casca de banana. Cenas, imagens aqui da América, continuam sempre sendo vivificadoras, e esse desafio imagético deveria ser enfrentado por nós, orientadores, e por todos, de admitir alunos que pensem a América como ela foi também concebida, como uma cenografia, seja nos arcos triunfais que Sor Juana Inês de la Cruz faz para receber o vice-rei Marquês de Laguna e sua esposa, Luísa, seja nos arcos triunfais que Góngora faz no México, seja nas pinturas, seja no riquíssimo barroco aqui da América, seja nas narrativas através dos códices, muitas vezes pintados para a Europa, como é o caso do Códice Florentino de Sahagún, ou simplesmente de quadros, mandados fazer por Maurício de Nassau e presenteados a nobres europeus. Essas imagens trazem muito sobre a América, e quando nós trouxemos para o Brasil em 2000, nós, porque eu participava dessa exposição, os dois mantos, Tupinambá, os únicos existentes no mundo. O manto que está em Paris e o manto que está na Dinamarca. Um meia estação e outro comprido. Ao fazer o primeiro exame dos mantos Tupinambá, uma obra insubstituível do legado da América colonial, descobrimos que a maior expressão de arte plumária do 16 e a única sobrevivente do 16, fora o cocar de Montezuma em Viena, contém penas de galinha. Ou seja, não são da América, mas são já frutos de uma mestiçagem com aves. A galinha não veio, e lembrem que a galinha causou medo na frota de Cabral aos indígenas lá levados, segundo a carta de caminho. Então nós vamos descobrir que somos, e eu sempre conto aos alunos da minha experiência com indígenas, quando ao fazer uma exposição em Washington, fui à Ilha do Bananal buscar material para as vitrines indígenas, como fiz para o Museu da Língua Portuguesa, e perguntei aos indígenas que queriam contas, eles queriam dar informações em troca de contas para os colares. E eu perguntei aos indígenas da Ilha do Bananal, uma região riquíssima, como vocês sabem, desde Lévi-Strauss, tem mais troncos linguísticos na Ilha do Bananal do que na Europa Ocidental. Perguntei aos indígenas que tipo de contas eles gostariam para eu levar, e eles me deram as indicações precisas para ressaltar a sua cultura local. Eles gostavam de contas tchecas de plásticos vendidas na rua 25 de Março. Eram as preferidas da cultura indígena do Bananal.
E quando eu olhava aquele azul brilhante e amarelo das contas, pensava, que coquinho dá origem a isso? Que corante eles tiram do urucum esmagado ao luar, né, por Iracemas, cantando algum canto para Anhangá. Eram contas de plástico, tchecas, e eles têm que ser tcheca porque as chinesas são ruins. Eles ainda tinham demandas de mercado. As contas tchecas eram as melhores. Desde então passei a olhar para aqueles colares muito mais como Macondo do que como Macondo. Muito mais como uma América rica na sua sobreposição, que nós podemos chamar de mestiçagem, o conceito é problemático. O novo desafio da história imagética também deve reforçar nossa busca por fontes e nunca vamos nos esquecer pela busca pela teoria. A teoria sobre o que é mestiçagem, o que é sobreposição, o que é uma figura mestiça, o que é cultura, o que é contato cultural, demanda ainda um debate quase infinito. A América pressupõe isso. Se houver uma quinta geração, se houver universidade brasileira numa quinta geração, se houver futuro, se o amanhã chegar, eu diria que a última fronteira de desafio é aquilo que só parte da quarta geração respondeu. Uma quinta geração deve buscar, especialmente nas fontes dos Estados Unidos, do México e do Peru, formar uma geração plenamente versada em línguas indígenas. Esse é um desafio enorme. Pessoas plenamente versadas em línguas indígenas podem trazer uma renovação muito grande. E aí uma frase que na década de 60 não seria bem-vinda. Se vocês tiverem que escolher um local para pesquisar, a América é cheia de boas universidades, algumas das mais antigas do Ocidente. Lembrem que a Universidade de São Marcos, em Lima, é do século XVI, de Santo Domingo, é do México. Só o Brasil teve que esperar até o século XX para ter universidades. Há arquivos maravilhosos por toda a América, fascinantes, junto com o arquivo de Sevilha, também fascinante. Mas, se vocês quiserem ser felizes e bem tratados, tentem estudar em arquivos norte-americanos. Bibliotecas muito boas, e muitas vezes os originais estão no Texas e não no México. Não só porque o Texas foi México, mas porque os americanos, para preservar, são imbatíveis. Bibliotecas norte-americanas são voltadas para o pesquisador e todo o esforço da universidade é de amparar o pesquisador. Nas outras, a relação é de bandeirante, chegando no sertão e vendo se eu consigo distinguir esmeralda de outras pedras. Na década de 60 seria uma traição. Hoje, se vocês puderem escolher, visitem toda a América Hispânica, mas passem um tempinho nos Estados Unidos e voltem, se forem capazes, para isso, porque as bibliotecas americanas realmente são muito boas. Bem, nós temos que superar, eu vou dizer duas coisas contraditórias para conduzir à conclusão. Nós temos que superar uma gambiarra típica de América. Quando eu cheguei aqui, o professor Bruy dava América colonial e independente. Quando ele se aposentou, eu dei durante uma década América colonial e independente, não sendo pesquisador de independente. Para minha dor, alguns alunos diziam que a aula de independente era melhor que a de colonial. Onde eu não pesquisava, eles sabiam que eu era mais claro e mais direto. Bem, só acontece isso em América. Nunca um professor de Brasil colônia, faltando o professor de Brasil independente republicano, vai dar o curso. Nunca um professor de história antiga vai dar o curso de moderna. Nunca o professor de moderna vai dar o de contemporânea, pelo menos nas grandes universidades. Mas faltou de América 1, põe o 2. Faltou de 2, põe o 1. E pode dar Estados Unidos, que é América. Tudo é América. Isto é uma mostra de desrespeito à nossa área, desrespeito à especificidade da nossa área. Essa lógica existe em muitas universidades. Há uma bibliografia própria, há uma bibliografia mínima em cada área. Independente da minha postura teórica, eu vou ter que ler textos de Miguel León Portilla, eu vou ter que ler textos, por exemplo, de John Moore, eu vou ter que ler textos clássicos, eu vou ter que ler textos recentes e a imensa produção de artigos. Mas eu queria falar de uma coisa para vocês pensarem. Os concursos agora serão mais ou menos como senadores éticos. Eles podem surgir,
Existem lendas a respeito, não? Há narrativas literárias, mas a escassez é absoluta. Depois de uma época de muitos concursos, só para ter um exemplo da Unicamp, o atual reitor disse que nos próximos 4 anos não haverá nenhum, em nenhuma área da universidade. Em outras universidades não se trata mais nem de pensar concurso, mas se vai ter dinheiro para pagar os já concursados. Essa situação é nacional. E mesmo que superemos a crise econômica, há uma chance muito grande de que várias lideranças políticas aproveitem a crise econômica do passado para eliminar a preocupação com a área de humanas. Então, o que eu prevejo são dias de poucos concursos. Nesse caso, cabe a nós historiadores, além de manifestações claras a favor, de novo, da revitalização da área de humanas, cabe também pensar que é uma estratégia indispensável aquilo que eu já recomendei a vários alunos. Trabalhe colônia, mas veja como essa ideia da colônia foi lida no 19. Porque ao fazer isso, como a ideia, lá sei eu, como a crônica do Frei Servando de Mier, foi relida ao longo do século XIX, porque aí você tem uma tese, uma dissertação em colônia e independente, e você se torna duplamente capacitado para um concurso. E, se possível, como a crônica de Frei Servando de Mier e sua história rocambolesca, foi relida no 19 e readaptada pela cultura norte-americana, porque quando tiver concurso nos Estados Unidos, vocês também façam. Ou seja, colônia, Estados Unidos, independente. Eu acabo de dizer que nós temos que lutar pela especificidade cronológica, inclusive. Mas essa é uma questão estratégica. Nós teremos poucos concursos e vocês vão ter que apresentar uma gama muito grande a esse respeito. Então, pensem em aproveitar bastante, produzir diversos recursos pelos quais vocês possam achar de alguma forma a inserção que está cada vez mais difícil e cada vez será mais complicado, já está acontecendo, que alguma faculdade faça concurso específico, só de colônia, só de independente, só dos Estados Unidos ou só de Caribe. Então, aquela etapa, eu trabalho a ilha de Antígua, então eu não posso fazer o concurso em Mesoamérica, passou. Isso não te pertence mais. Vocês trabalham América para entrar, pelo menos, na universidade. Para entrar, se esse for o desejo das pessoas. Mas, infelizmente, o realismo me manda ter uma perspectiva bem dura sobre os anos seguintes. Está ruim, muito ruim, está trágico em alguns lugares, como a UERJ. A crise vai passar. Nada indica que o arranjo político que vai suceder a essa crise vai restaurar uma preocupação intensa com a universidade pública ou com a área de humanas. Países que não estão em crise, como o Japão, estão extinguindo a área de humanas nas universidades. O Japão está fechando o curso de filosofia, história da arte, história e antropologia, enfatizando engenharia. Nós temos pelo futuro uma ênfase no pragmatismo científico e a história vai enfrentar o mesmo problema que ela enfrentou várias vezes. O século XVIII foi o da filosofia, o XIX foi o da história, o XXI vai ser o do mercado prático, com coisas que virem dinheiro. Então, é uma questão que nós temos que enfrentar. É um momento mais complicado do que era no passado. Como eu disse, não era uma análise de um momento, mas brevemente eu queria falar de tendências e de perspectivas no campo. E, infelizmente, ao contrário do que manda a retórica, que é terminar com entusiasmo, a retórica manda fazer algo que mova a plateia. Vamos então lutar pelo Brasil, e aí os integralistas se animam e batem palmas. O momento é de quase luto na área da educação. Um momento é de muita dificuldade. Vamos tentar sobreviver a esse momento, tentar achar alternativas, mas é preciso muito foco na nossa produção, porque se já não há muito espaço, ele existirá apenas para quem for muito bom, porque a tendência vai ser diminuir
todas as áreas. Aí não é América, sejamos justos. O mesmo desinteresse que se tem pela colônia, se tem pelo mundo bizantino, a não ser aquilo que explique algo muito contemporâneo, como expansão árabe. Bom, o resto vai sofrer bastante. E eu queria passar adiante, falando exatamente dessa obra, que eu tive uma breve e insignificante participação, mas que foi organizada pelo Duda aqui, Luiz Estevam Oliveira Fernandes, que passou por essa universidade e hoje está na UFOP, pela professora Maria Cristina Bon Martins, minha colega de graduação no fim do século XVII, e hoje titular da Unicinos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e pelo equatoriano-americano aqui, que é o Jorge Cañizares Esguerra, que esteve aqui na universidade dando um curso sobre Bíblia, né? Sobre Bíblia, depois foi para o Rio, foi para o UFOP também, e passou a ter um diálogo muito grande. As Américas, na primeira modernidade, é talvez o melhor gesto de esperança nós temos, porque são livros gestados por muitos pesquisadores, em meio a uma crise de recursos enorme e de enorme qualidade. Não digo isso porque participei, eu já participei de livros muito ruins. Digo isso porque, ao contrário dos livros que eu examino, que tem artigos brilhantes, médios e medíocres, esse tem uma uniformidade pouco comum na área. Ou seja, não é livro que você vai lembrar por um artigo. Não é aquele Linhagens do Estado Absolutista Superiorianos que a gente só lê Espanha e França. Ninguém lê Polônia ou Japão, capítulos que tem no livro. Não é aquele livro clássico que ninguém tem todos os capítulos, mas é um livro em que cada capítulo constitui de forma, ao mesmo tempo que didática, muito clara, uma posição muito interessante e que eu faço os votos que, sendo lançado hoje aqui nesse encontro, autografado pelo professor Luiz Estevam, faça uma trajetória muito grande de sucesso como o livro merece. Da mesma forma, outros pesquisadores da USP, como o professor Eduardo Natalino dos Santos, que não está agora aqui, mas tem um livro muito ligado a essa área de arqueologia indigenista, no Museu de Arqueologia da USP, também mostram a vitalidade de uma área que continua existindo, continua resistindo. Então, recomendo que todos vocês, se puderem, adquiram, que leiam, que utilizem, que compartilhem, porque a melhor resposta que a gente pode dar a essa tentativa sistemática de eliminar a pesquisa e eliminar a produção de ideias na área de América é responder exatamente produzindo mais, nem que seja por vingança. Na biografia que Fernando Moraes faz da Olga Benário Prestes, ele diz uma frase de um livro que eu li na década de 80, acho que todos aqui tiveram contato com o livro ou com o filme. Ele diz uma frase da Olga com a qual eu encerro. Presa num campo de concentração, grávida, separada do marido também preso no Brasil, entregue à barbárie germânica pela ditadura de Vargas, tendo apenas Dona Leocádia, sua sogra, lutando por ela na Europa inteira, ela diz às companheiras no campo de concentração onde ela viria a ser executada e separada da filha. Ela diz: a maior vingança contra os nazistas é sobreviver. A maior vingança da era política que nós estamos vivendo é produzir, ser bons, produzir bons textos como esse, dar boas aulas, conseguir de algum jeito ir a arquivos, trazer luzes, explicar aos alunos. A maior vingança é ser bom numa época que pede que nós sejamos ruins, desapareçamos ou nos suicidemos. De alguma forma, a nossa vingança vai ser sobreviver, comparecer ao enterro de Temer e dizer que a América continua de pé, apesar do esforço dos colonizadores. Nós estamos lá, não? Vamos repetir como no filme de Kurosawa, Madadayo, aquele velho professor, que uma vez por ano faz a festa Madadayo, para dizer aos alunos em japonês, Madadayo, ainda não morremos. Então, a cada encontro desses da Amplac ou das mesas da Ampu, nós vamos dizer Madadayo, não conseguiram nos matar, ainda não, nós sobrevivemos. Eis a prova da nossa sobrevivência. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado.